Tem uma lei na Torá que, quando a gente lê pela primeira vez, é de cair o queixo. É a lei do chamado filho teimoso e rebelde. E olha, é um conceito que de cara já desafia tudo que a gente pensa sobre justiça. Vamos mergulhar juntos para entender o que essa lei realmente queria dizer. A punição já chega assim direta e brutal. Morte por apedrejamento. Isso faz a gente parar na hora e pensar: que crime um jovem poderia cometer para merecer algo tão terrível? A resposta é bem mais estranha do que parece. E aqui o mistério só aumenta. A acusação oficial, glutonaria e embriaguez. Parece totalmente desproporcional, né? Mas o segredo não está no crime em si. O segredo está nos detalhes, nos pré-requisitos que são quase absurdos. Então, essa acusação de glutonaria e embriaguez é só a ponta do iceberg. O que realmente define essa lei é uma lista de regras tão específicas, mas tão específicas, que na prática tornam o crime quase impossível de acontecer. É bom tirar da cabeça a imagem de um adolescente que simplesmente comeu ou bebeu demais numa festa. Não é nada disso. Os sábios interpretam esse ato como algo quase ritualístico, um comportamento com um padrão muito claro que aponta para um futuro bem sombrio. Tudo começa com uma traição na base de tudo: roubar da própria família. E não é um ato de impulso. O dinheiro é usado de propósito para comprar carne e vinho baratos e consumir tudo numa sentada só. Isso já mostra uma escolha consciente por um caminho bem destrutivo. E é aqui que a coisa fica extremamente precisa. A lei não fala em comer muito. Ela especifica a quantidade, 200 gramas de carne. Essa fixação com um detalhe já é a primeira grande pista de que tem algo muito mais profundo acontecendo aqui. E com o vinho, a mesma coisa. Uma precisão quase cirúrgica, 172 mililitros. E mais, não basta consumir só a carne ou só o vinho. Tem que ser os dois, juntos, de uma vez só. É um cenário tão específico que parece mais um roteiro do que um crime real. E a lista de condições não para. O local? Fora da casa do pai. A companhia? Gente de má fama. O jeito de comer? Imitando hábitos de ladrões. Mas agora vem a condição mais maluca de todas. Nenhuma outra lei religiosa pode ser quebrada. A carne tem que ser kosher, por exemplo. O único crime sendo julgado aqui é a desobediência pura e simples. E se alguém achou que as regras sobre o crime já eram difíceis, espere só para ver as condições para as pessoas envolvidas. Não é qualquer filho que pode ser acusado e não são quaisquer pais que podem acusar. O perfil é incrivelmente restrito. Essa lei tem um prazo de validade curtíssimo. Ela só se aplica numa janela de tempo de uns 3 meses, bem no comecinho da puberdade. Um dia antes, ele é só uma criança. Um dia depois, para a lei, ele já é um adulto. O timing aqui é tudo. E os pais? Bom, eles não só precisam estar 100% de acordo em levar o caso ao tribunal, como também precisam ser fisicamente perfeitos. A lista de coisas que desqualificam os pais é impressionante. Se um deles for manco, mudo, cego, surdo ou tiver um braço amputado, o caso nem começa. É uma exigência de perfeição que parece quase sobre-humana. E a especificidade não para por aí, não. A lei vale apenas para um filho homem. Filhas, pessoas de gênero indeterminado ou andrógenas estão totalmente fora disso. A cada nova regra, a chance dessa lei ser aplicada na vida real vai para praticamente zero. Com tantas barreiras, tantas condições impossíveis, a pergunta que não quer calar é: essa lei já foi usada alguma vez na história? Será que algum caso conseguiu preencher todos esses requisitos? Os próprios sábios debateram isso, e muito. O Talmud, um dos textos centrais do judaísmo, nos dá uma resposta chocante. Muitos sábios acreditavam que um julgamento desses nunca aconteceu. Pensem bem nisso. Uma lei com pena de morte que talvez nunca tenha sido feita para ser usada. E aí a gente chega no coração da questão. Se era quase impossível aplicar essa lei, por que ela existe? Por que dedicar um espaço tão importante na Torá para uma regra tão severa que nunca seria usada? A resposta revela um jeito completamente diferente de enxergar o que é justiça. Para os sábios, o verdadeiro objetivo da lei não é punir a glutonaria. Tem a ver com o futuro. É uma intervenção drástica baseada numa previsão muito sombria do que aquele jovem inevitavelmente se tornaria. E aqui está a lógica que é, ao mesmo tempo, radical e um pouco perturbadora. Os sábios viam esse padrão de comportamento tão específico como um sinal claro de que o jovem se tornaria um ladrão e um assassino. A execução, por mais chocante que pareça, era vista como um ato de misericórdia.
A ideia era permitir que ele morresse antes de cometer crimes muito piores, salvando tanto a alma dele quanto a própria sociedade. Isso coloca dois tipos de justiça frente a frente. A justiça que a gente conhece olha pelo retrovisor, punindo algo que já aconteceu. Mas esta lei olha para frente, para o horizonte, agindo com base num futuro que ela considera certo. É uma justiça que tenta impedir a tempestade antes mesmo de ela se formar. No fim das contas, talvez essa nunca tenha sido uma lei para os juízes, mas sim uma grande lição para a comunidade. Um aviso moral fortíssimo, quase um mapa detalhado de como uma pequena rebeldia juvenil pode se transformar num caminho de completa destruição. E assim, essa lei tão antiga nos deixa com uma pergunta muito desconfortável e ao mesmo tempo super atual. A justiça serve só para consertar o que já quebrou? Ou ela tem o direito, mesmo que em teoria, de intervir para evitar um futuro que parece traçado? É uma questão que, com certeza, continua a nos desafiar até hoje.